Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Saberes Psíquicos. Eu, Hélida, Lívia, professora Cris, para conversar com vocês sobre autocuidado. Esse tema que é chave e base para tantos outros vídeos que a gente comentou aqui e que mostra caminhos para, de fato, a gente implementar e desenvolver e ter mais saúde, mais bem-estar, mais qualidade de vida. Exatamente. Né? Autocuidado, né? A própria palavra já... Eu gosto muito de falar com os meus alunos, né? Se você não sabe o significado, vai pela palavra. Sim. Né? Então, quando a gente vai autocuidado, já é explicativo, né? Sim. A questão de se cuidar, de olhar para si, de se conhecer e de, claro, sempre aprimorar, buscando o melhor, né? O autodesenvolvimento ao longo do tempo. Então, a gente vai aprender um pouquinho sobre o autocuidado, sobre como se cuidar, né? E é isso. Vamos começar? Vamos. Primeira coisa, acho que é entender que existem tipos de autocuidado, né? Então, existe o autocuidado emocional, o que mais? Intelectual, físico, social, o social, espiritual e o espiritual. 5 tipos de autocuidado, né? Então, assim, existem formas diferentes de você cuidar de si mesmo. E antes de começar a falar sobre cada um deles, eu gostaria de conversar com vocês de que o autocuidado não é você ser egoísta, né? Porque às vezes a gente tem essa percepção, eu estou cuidando de mim, estou me priorizando, não, eu estou sendo egoísta. E na verdade não, porque a gente só oferece ao outro o que a gente tem, né? Então eu preciso estar bem, eu preciso estar com saúde, eu preciso cuidar, ou seja, da minha questão física, né? Emocionalmente bem, para oferecer algo para o outro, né? Então só assim a gente consegue, né, ter uma qualidade de vida melhor. Então tem inúmeros benefícios. Então o olhar para si é fundamental. A Cris me fez lembrar de um mito da terapia que muitas pessoas traz, que é que, você começou a fazer terapia, você está egoísta. Agora você só pensa em você. Que é esse mito narcísico, né? De achar que a pessoa... É porque a pessoa começa a olhar para si. Então ela começa a impor limites, a falar não. E aí ela é reconhecida como egocêntrica, narcísica, né? Então essa questão... E eu até tenho um exemplo bem bacana, né? De assim, quando você vai comprar algo para si, você vai comprar um sapato, né? E aí você chega para pagar, para embrulhar, e a pessoa fala, é para presente? E aí você fala assim, não, é para mim. Não, é para presente, pra você. Porque a gente olha a mudança de comportamento, né? Hoje eu fazia isso. Não, é para mim. Aí hoje eu faço diferente e falo, não, é presente sim, para mim. Exatamente. Né? Então embrulha de presente porque eu estou dando presente para mim. Né? Então olha a mudança de comportamento, é uma coisa simples, mas que revela o autocuidado, né? A autovalorização. Eu estou valorizando a mim, né? Então eu estou cuidando de mim, da minha saúde emocional, enfim. Muito bacana. Cris, e assim como o autocuidado não pode ser visto como algo egoísta, eu acho que também vale a pena a gente dizer que ele não é algo fútil. Porque muitas vezes a pessoa fala, nossa, agora ela está cuidando de si, ela está só preocupada com o corpo, com a beleza. E não é, né? Porque o autocuidado tem sim essa faceta física, que a gente tem que se preocupar com a nossa autoimagem, como as pessoas estão nos vendo, como nós estamos nos vendo, mas ela vai muito além disso, né? E aí não é algo fútil, não é algo bobagem, ela só pensa no superficial. Não. O autocuidado, ele sim, você precisa pensar na sua imagem, na sua postura, questão de higiene, né? De roupas que você veste, a imagem que você transmite, mas também se preocupar com o que está por dentro, quais pensamentos você está alimentando, quais caminhos, né, você está ali trilhando, o convívio que você está tendo, com quais tipos de pessoas, como que você está alimentando o seu espírito, né? Então, acho que muitas pessoas costumam associar também a futilidade como uma besteira que não tem importância, mas que é importante sim. Quando você fala da futilidade, Hélida, me vem à mente a questão do exercício físico. Academia, Pilates, por exemplo, né? Quantas pessoas pensam que Pilates é algo de luxo? É um exercício de luxo. O tanto que ele é importantíssimo
para nossa saúde. Faz bem né? demais. Faz muito bem. Academia, tudo bem, a pessoa pode ter N objetivos, como emagrecer, ter um corpo ideal, só que é prognóstico. Eu vejo a atividade física como um prognóstico. Sabe? Com a expectativa de vida, fazer exercício físico é como tomar banho diariamente, se alimentar diariamente. Então, assim, quando você fala dessa questão de futilidade, realmente, como a terapia. Tem gente que acha que é futilidade, que é algo de luxo. Então, esse autocuidado, né? Eu tava lembrando do meu menino essa semana, depois que ele tomou banho, que ele passou creme no corpo. E ele feliz, sabe? De tomar banho sozinho e cuidar do corpo, hidratar o corpo. Porque a gente percebe que as pessoas, às vezes, quando estão adoecidas, às vezes deixam de realizar essas atividades básicas. Como a pessoa com depressão, por exemplo, né? Uma das primeiras coisas que deixa de tomar banho. Se cuidar. se Pessoa cuidar. dependente química, né? Às vezes escovar os dentes, né? Se pentear. Então, são cuidados básicos. Que parece que é básico, mas quando a gente vai estudar sobre autocuidado, eu não me lembro o teórico que traz, que um dos pilares é manejo clínico. Eu fui até em que manejo é esse? É você descrever e você conhecer o que você faz. Porque uma criança, por exemplo, ela não consegue, dependendo da idade, tomar banho sozinha, né? Ela precisa de um acompanhamento, de uma orientação. Então, às vezes, a pessoa está adoecida, ela precisa de alguém para auxiliá-la com as atividades básicas. Sim. Como, né, essas atividades de higienização. E, então, dependendo do transtorno, há essa necessidade de um cuidado alheio, porque a pessoa não consegue se autocuidar. E olha como a gente está falando aqui de dois tipos de autocuidado, do autocuidado emocional e do físico. Né? Então, o quanto um interfere no outro, né? Quando você está bem emocionalmente, automaticamente você está bem fisicamente, né? Você consegue cuidar do seu corpo, você consegue procurar um pilates, enfim, o que você se identifica mais, um yoga, vou fazer um funcional, enfim. E o quanto, né, você fazer uma atividade física também te ajuda muito na questão emocional. Porque durante um tempo na nossa história da psicologia existia muito esse paralelismo psicofísico, como se o corpo fosse segregado da mente. E é interessante porque até hoje, às vezes as pessoas falam que tá, às vezes, com dor em alguma parte do corpo. Eu tô com dor na cabeça, eu tô com dor na perna. Como se fosse um membro segregado do restante do corpo, né? E hoje, com o avanço da medicina, da psicologia, a gente fala muito da integração, ver o sujeito como sistêmico integrado. Né? Então, realmente, o corpo e mente está alinhado. A atividade física com a psique, com as questões sociais, o quanto é importante as relações sociais. Até na Rota da Vida, vocês têm um campo, né, do social, a Rota da Vida, né? A Rota da Vida tem uma questão social, a gente precisa. A importância da convivência com os outros, da socialização, que já entra também no pilar da espiritualidade. Exatamente. Da questão social, né? Tom Jobim já dizia, não é? Ninguém consegue ser feliz sozinho. Então, a gente precisa do outro, né? A convivência nos faz bem. Sim. Né? Então, quanto mais a gente se retrai, mais a gente vai ficando sozinho e isso vai trazendo consequências, né? Que não são saudáveis, né? Mas quando a gente está bem emocionalmente, fisicamente, a gente também consegue construir relações mais saudáveis. Sim. E vai de encontro, de novo, à ideia do egoísmo, né? Que você falou. Ao encontro, né? Vamos falar o português correto. No sentido de, assim, quando você procura o autocuidado, você procura, sim, atividades com você mesmo, né? Que são básicas, dos penteados, escovar os dentes, passar um creme. Como é gostoso tomar banho, passar um creme, passar um batom, não é gostoso? Mas também você procura atividades com o outro, né? Ao ir para uma academia, por exemplo, às vezes você vai conhecer alguém que também está com o mesmo objetivo, vocês vão se tornar amigos, vão compartilhando experiências. E quando vê, né, você não vai ter aquela assim, nossa, tem que malhar. Não, eu vou lá, vou malhar, vou conversar, vou me distrair, vou cuidar de mim. E é legal a gente falar também que essa questão da atividade física, ela não está associada só ao desenvolvimento de um corpo bonito, né? Quando a família falou da longevidade, né, as pessoas estão preocupadas em criar massa muscular para ter força quando se tornarem idosas, né? Para ter força e não ficarem... Saúde. Não ficarem
submetidas ao cuidado de outras pessoas, elas se ganharam autonomia, né, quando se tornarem idosas, por terem desenvolvido isso ao longo da vida. E essa longevidade também, Hélida, tem muito a ver com os aspectos cognitivos que são os outros pilares, né? Que é outro pilar intelectual, né? Que é o pilar intelectual do autocuidado, porque o idoso vai para academia ou faz alguma atividade física, além de socializar, que trabalha o pilar social, ele está fazendo atividade física. Cognitivamente, ele também está desenvolvendo outras crenças, a memória, né? E outros aspectos ali relacionados também ao seu autocuidado. Então, um pilar está relacionado com o outro, né? A importância. E todos eles juntos, né? O conceito do autocuidado, né? Você ter uma qualidade de vida. E a gente fala qualidade de vida, você ter saúde, é uma saúde completa, né? Não é só a saúde do corpo, sistêmica, mas né? Sistêmica, é o sistema, é o sujeito biopsicossocial e espiritual. Exatamente. Né? Eu queria só dar uma atenção especial à dimensão intelectual, porque a gente falou, né, das outras, mas quando a gente fala da dimensão intelectual, a gente está preocupado com as atividades que a gente faz com a gente mesmo, né? Sim. Tem pessoas que gostam daquelas palavras cruzadas, caça-palavras, aquelas coisinhas de memória, joguinho de memória. O próprio baralho. Baralho, dama. Trabalha tanto a memorização. Ixi, tanta coisa legal que a gente pode fazer, né? Assim, ao invés estimular de a criatividade, estimular novas ideias, ler livros, sim. né? Então, assim, assistir a bons filmes, documentários. Assistir os nossos vídeos. Muito boa ideia. Então, assim... Sugerir também, né? Assista aos nossos vídeos, sugira, às vezes, algum tema que vocês queiram que nós possamos conversar, que tenha a ver aí com que vocês têm curiosidade, que possa despertar aí os aspectos cognitivos de vocês. Né? Mesmo. E eu estava lendo também como que é importante, entra um pouco nessa dimensão intelectual, a questão do planejamento da organização, por exemplo, a financeira. Né? Porque as pessoas que se desorganizam, né, e adquirem, infelizmente, dívidas, elas acabam entrando aí num poço sem fundo, né? Que traz, às vezes, uma repercussão muito impactante na saúde mental, física, né? Já que está tudo relacionado. Ansiedade. Né? Trazendo ansiedade, estresse, a perspectiva de que aquilo é, de fato, um problema, né? E vai impossibilitar de conseguir as suas coisas. Então, assim, todas essas iniciativas de estudar, de buscar assuntos, de se preparar, de se planejar, de organizar uma rotina, de se autoconhecer, né? Eu acho que a base também, que resume um pouco tudo que a gente está querendo dizer, é o autoconhecimento. O que eu gosto, o que eu quero para mim, né? O que eu preciso, né? Então, é entender o que me faz bem e procurar, né? Essa satisfação, não esperar necessariamente do outro, né? Eu tenho responsabilidade, porque ninguém é melhor do que eu para saber das minhas necessidades. Exato. Né? Então, é entender o que você gosta, o que você precisa, para se sentir bem, saudável, feliz e ir atrás disso. Assumir a responsabilidade, né? Sim. Líder de mim, líder de mim, protagonismo. Exatamente, muito bom. Ok? Então foram essas dicas, né? De como se autocuidar, como olhar melhor para si e se relacionar melhor consigo e com os outros também, né? Isso mesmo. Ficam as dicas aí. Forte abraço. Não deixe de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever, ativar o sininho para receber sempre as notificações quando tiver vídeo novo. Isso mesmo. É isso. Forte abraço para vocês. Até uma próxima. Até a próxima.